Deixa eu ser super sincero contigo. Não é só você que passa por momentos de dificuldade, abre operações que não devia, tem semanas ruins e dificuldade em alguns momentos pensando em desistir. Alguém com experiência, um trader que você acompanha muitas vezes, que tem resultados absurdos, já tem a sua Lamborghini, ele não mostra, porque é muito mais emotivo, tem muito mais vontade, a gente fica muito mais ansioso para gravar um vídeo super positivo mostrando uma operação, uma entrada que deu super certo e não os momentos difíceis. Mas eu também quero fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês que a gente acaba escolhendo operações ruins, se deixa levar pelas emoções muitas vezes, e isso é normal. Agora, conseguir controlar ela no momento certo e saber que isso é passageiro, normalmente é o principal desafio onde a grande maioria das pessoas erram. Então eu espero que esse vídeo te ajude, porque provavelmente você deve estar passando por isso agora, ou passou recentemente, ainda vai passar várias vezes por isso. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse eu quero passar para vocês as operações da minha semana e mostrar essa que vocês estão vendo na tela agora. Essa e uma segunda operação que foram abertas agora, há coisa de meia hora, 40 minutos atrás, e que não deveriam ter sido abertas. Eu não deveria estar nessas operações, infelizmente eu abri elas, deixei cair nas emoções, deixei me levar por conta disso e eu quero mostrar para vocês isso ao vivo. Eu quero fazer outro vídeo, mas normalmente a gente evita fazer esse tipo de vídeo negativo, mostrando operações ruins, mas eu acho que é fator importante para a maioria das pessoas aí que precisam melhorar e normalmente a gente está acostumado, como eu falei, a ver só conteúdos positivos, todo mundo acertando, cara com a Lamborghini, mas mostrar os losses, os momentos ruins, acho que a maioria evita. Deixa eu começar pela ordem correta e mostrar as operações da semana e como elas foram. Sendo sincero, começou muito bem e foi de mal a pior, e acho que muita gente passa por isso. Eu mostrei isso, inclusive, deixa eu reforçar para vocês lá no meu Instagram. Comecei abrindo a semana postando esse trade e o próximo já para todo mundo ver em tempo real isso acontecendo. Então, se tu quiser acompanhar o meu Instagram, tá aqui em cima, já te inscreve no canal para acompanhar esse e outros vídeos que eu estou mostrando de fato a realidade. E também deixa o like aí para levar esse conteúdo para mais pessoas. Basicamente, pessoal, essa é uma das operações que eu mais gosto de fazer. Foi no AUDUSD, a primeira operação da semana. A gente encontrou esse movimento de reversão de mercado. A gente viu um movimento de baixa, começou a mostrar força de alta, e aqui eu deixei até marcado com as setas e as bolinhas justamente os fundos recentes que o mercado vinha trazendo cada vez mais alto. Isso é bem padrão quando a gente está vendo uma reversão de movimento no mercado, e é o que estava se mostrando aqui. O que eu fiz então, aguardei o mercado mostrar a última força aqui de rejeição, deixa eu até aproveitar e fazer um replay aqui para nós, onde eu justamente executei essa operação, porque eu tinha confiança que a gente estava justamente terminando de rejeitar a última vez, ou muito próximo disso, para depois começar a fazer esse movimento de alta. E o que aconteceu foi basicamente isso. A gente teve as rejeições no 4 horas, então já enxergava que essas velas aqui estavam perdendo força de baixo. A gente podia justamente esperar que o movimento de alta ia acontecer. E foi justamente o que houve. Logo depois, em seguida, a gente teve uma movimentação de força, o mercado ganhou volume e começou a fazer o movimento que eu esperava. Porém, a semana não terminou dessa forma. Infelizmente, tanto para essa operação quanto para a próxima que eu vou mostrar, elas aconteceram próximos do movimento que o Trump fez. A gente falou sobre a guerra no Irã, acho que vocês devem estar acompanhando por aí. E voltaram as tensões entre os dois países. Isso fez com que o dólar, que era a moeda contrária da qual eu estava apostando aqui nas duas operações, se fortalecesse. Então a gente teve um movimento brusco aqui até, e acabei tendo, nesse caso aqui ainda bem, foi um break-even. Saindo 0 a 0 quando o mercado fez esse rompimento para cá, eu já sabia que a gente tinha poucas chances de voltar a romper abaixo desse fundo, onde o meu stop estava justamente bem posicionado. Quando ele fez esse movimento, eu sabia que a gente tinha que já estar posicionado no 0 a 0, movi meu stop para cá e aguardei. Felizmente ele foi lá e me tirou no 0 a 0, mas tranquilo, faz parte, o racional, fazer total sentido, assim como na operação do euro. Uma operação que vocês vão ver bem parecida com a anterior no AUD, só que nesse caso aqui no euro, a gente vinha fazendo a mesma reversão de mercado, fundos mais altos, como os que eu deixei destacado aqui, com a diferença pequena que eles tinham rompido os anteriores. Para alguns isso pode ser uma confluência a mais ou não, para mim, tanto faz. Eu só tinha realmente marcado e sabia que a gente estava formando fundos mais altos, a tendência, a probabilidade maior que a gente fosse fazer essa reversão para alta. Então, quando a gente voltou a mostrar força e retestar nessa região, eu fiz o mesmo movimento, aguardei uma confirmação do mercado nessas velas pelos time frames maiores, utilizando nesse caso aqui o H1. A gente fechou com esse super engolfo aqui de força. Quando ele volta, eu abro minha posição e deixo o mercado correr. Super tranquilo, bem parecido com o anterior. Normalmente esse é o tipo de operação que eu costumo fazer. Infelizmente, não foi positivo. Terminou, como vocês viram. Os dois casos aqui, a gente teve uma reversão de mercado, Trump abrindo a boca ali, movimentando bastante. A gente teve fortalecimento do dólar e a gente acabou voltando e saindo 0 a 0.
pode ver que em ambos os casos a gente está muito parecido, olhando ao vivo hoje, já sexta-feira, ou a gente até andou na direção, ou ficou muito próximo de onde eu acabei abrindo a posição anterior. Nesse caso, infelizmente, não teve força para subir até aqui e colocar no 0 a 0, mas faz parte das operações que estavam dentro do meu plano e eu não tenho do que reclamar. Acontece, a gente não tem como controlar tudo o que acontece no mercado, só aceitar que as coisas vão acontecer, a gente tem que ficar tranquilo. Porém, agora pulando para sexta-feira, hoje, algumas horas atrás, como eu comentei, coisa de 40 minutos, uma hora atrás, eu visualizei duas operações que têm grande chance de serem positivas, mas que eu nunca abriria no momento atual. Sexta-feira, já próximo do final da sessão de Londres, já encerrando, a gente já está movimentando mais ou menos próximo do horário de Nova York, um pouco mais para o final, agora 11 horas da manhã aqui no gráfico, e eu cogitei abrir essas duas operações porque a gente tinha algumas confluências mostrando, vou começar pelo SDCAD, a gente via justamente os últimos topos cada vez mais baixos, uma região de rejeição forte aqui atrás, onde o mercado vinha já respeitando diversas vezes. A gente fez um rompimento razoável desse movimento para baixo aqui há pouco tempo, porque teve notícia no dólar canadense, há meia hora atrás, uma hora atrás mais ou menos, o que fez esse movimento de baixa acontecer. E eu esperava que provavelmente para eu poder me posicionar, a gente já tinha as confirmações aqui no H1, por exemplo, a última rejeição nessa área de interesse, a gente tinha uma movimentação com as médias móveis todas passando aqui perto, então também isso traz uma confluência a mais, até inclusive no 4 horas. E eu decidi, olha, faz sentido se o mercado fizer um pullback, eu me posicionar aqui, porém, eu não costumo fazer esse tipo de operação na sexta-feira, e a chance do mercado vir aqui em cima, reverter, me buscar, talvez até reverter o mercado com força, ela existe. Da mesma forma que eu apostei contra o dólar antes, nessa operação eu acabei fazendo a mesma coisa. Seria uma operação que eu deveria, na verdade, ter evitado abrir hoje. Dado mais tempo, ver o que o mercado ia acontecer, até porque, como eu comentei, eu já tive um break-even e um stop anteriormente. Então, na semana eu estava negativo de alguma forma, então eu deveria já entender que, cara, as partes, próxima semana eu vou analisar com um pouco mais de calma, mas é aquele erro. A gente fica muito tempo no gráfico, eu decidi olhar um pouco mais hoje com calma para ver o que eu tinha deixado passar e se tinha alguma operação ainda que poderia fazer sentido, ou até já preparar para abrir na segunda-feira ou domingo até da noite. Acabei ficando um pouco mais tempo aqui e olhando essa operação. Se fosse outro dia, faria sentido, mas eu não abriria como eu abri agora. Eu deixei uma ordem pendente ali para pegar nessa região, caso eu fizesse um pullback, que normalmente eu não costumo fazer. Me deixei levar pelas emoções, e isso acontece com todo mundo. Vamos ver como vai ser esse movimento. Eu acho bem difícil que isso aqui seja positivo. Podem perguntar, pô, mas você deve fechar a operação agora, ela já está basicamente no 0 a 0. Eu prefiro deixar e aceitar a perca, porque eu realmente errei nessa operação, não deveria estar com ela aberta aqui agora, do que ficar tentando fugir e dizer que ela não existiu ou algo do tipo assim. Então, as pessoas também erram. Só que além de errar dessa forma, eu insisti no erro duas vezes. Porque eu abri uma operação bem parecida agora ao favor do dólar canadense contra o JPY, o iene japonês, que faz total sentido. Essa é uma operação que realmente eu gostaria de abrir. E se eu fosse abrir uma delas, seria somente essa. Mas eu fiz duas operações da mesma forma, como eu comentei. Deixei uma ordem pendente após a gente ver esse movimento aqui também de reversão do mercado. Desde que essa semana aconteceu bastante isso, justamente por movimentações anteriores, isso acabou acontecendo e faz parte. A gente já vinha vendo então aqui de novo destacados fundos cada vez mais altos. Uma tendência no mercado, vocês podem já reparar que a gente sempre vai fazer operações assim, quando o mercado faz essas escadinhas, e está imprimindo aqui uma nova escadinha numa área já de rejeição de diversas outras vezes, com diversas confluências aqui, como próprias médias móveis passando. O mercado rejeitou aqui algumas horas atrás, eu não vi esse movimento que aconteceu durante a madrugada, e eu decidi, bom, entrou força no mercado, é bem provável que a gente vá começar a subir a partir daqui, porém, eu preciso que ele venha numa região mais ou menos justificável para eu conseguir colocar meu stop em um ponto interessante e no mínimo dobrar meu capital aqui em cima, não ficar tão distante, ter que botar um alvo por aqui. E fiz a mesma coisa, coloquei a minha ordem pendente ali na região e o mercado foi lá e me executou. Essa é uma operação que com certeza para mim valeria a pena manter aberta hoje e talvez fizesse sentido ainda abrir ela hoje, mas não junto com a anterior do SDCAD. Então veja que a gente comete erros, pessoal, que vocês precisam entender que isso vai acontecer. Vocês precisam documentar tudo isso, ter isso guardado sempre. Aqui, fazer o vídeo para mim também é uma forma de documentar isso e mostrar para vocês e para que vocês entendam. Não importa o nível de experiência, eu tenho 6 anos de mercado já olhando para esses gráficos. Eu sei como funciona, mas controlar as emoções às vezes é difícil. E vocês vão passar por isso várias e várias vezes. Espero que vocês gostem da sinceridade em ver o mercado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, no sentido também de mostrar como foi a semana, vou tentar trazer mais vezes para vocês. E eu espero que vocês acompanhem o canal aqui com mais frequência, se inscrevendo. Deixe um like também para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E dá uma olhadinha no meu Instagram. Eu gosto de postar bastante coisa por lá. Essa semana a gente trocou uma ideia com o pessoal e vou mandar mais conteúdo por lá. Então acompanhem porque vai ajudar vocês também
nessa evolução. Espero que você tenha uma boa semana agora, bons trades e até o próximo vídeo.